Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje para mais um vídeo. Hoje finalizando as análises dos grupos da Copa. Eu tava muito cansado, por isso que eu dei uma parada, né? Já que o grupo H era no último dia da primeira rodada da primeira fase, eu falei, vou dar uma esperada, né, para depois voltar aí com as análises. Então vamos começar sobre o grupo H. Antes de tudo eu peço que você entre no meu canal do Telegram gratuito, lá eu compartilho muitas tips que eu tô fazendo durante a Copa do Mundo e também inscreva-se aqui no canal, curta o vídeo porque é muito importante toda essa ajuda sua para que a gente prospere cada vez mais com o canal, tá bom? Então vamos começar aqui. Portugal é uma grande seleção, não tem título mundial, mas é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo. Mesmo com esse carinha aqui, né, que foi sempre o principal jogador de Portugal desde 2010, não estando em grande nível. Ele está fora do Manchester United, foi dispensado pelo United, mas ainda assim, Portugal sabe que pode contar com ele, né, basicamente, porque, deixa eu dar um pause aqui, porque é de fato um jogador que tem muita história para contar no futebol e muitos recordes. O time de Portugal é um time de qualidade na minha visão. Se eu olhar desde o começo, ele tem Diogo Costa no gol do Porto, Cancelo e Rúben Dias, ambos do City, do lado direito do campo. Do lado esquerdo você tem o Danilo Pereira na zaga ou o Pepe, né, que atua no Porto, e o Nuno Mendes do lado esquerdo ali, que pode ser substituído tanto pelo Rafael Guerreiro ou pelo Mário Rui, né, o Guerreiro do Borussia Dortmund e o Mário Rui do Napoli. Rúben Neves no meio de campo do Wolverhampton, Bruno Fernandes, muita qualidade do United, e o William Carvalho do Betis. No ataque, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão do Milan. Para mim é um time repleto de peças de muita qualidade. A galera tende sempre a subestimar Portugal, mas essa é uma seleção que me inspira muita confiança, até um pouco mais que 2018. Hoje é um time que tem o Bruno Fernandes com muita qualidade jogando muito, tem o Bernardo Silva em alto nível, tem uma zaga que tem o Rúben Dias e o João Cancelo que estão acostumados a sofrer pouquíssimos gols pelo Manchester City. Então assim, é um time de grande qualidade. 2 pontos negativos. Diogo Jota lesionado, essa é uma grande baixa, né, para Portugal. E também o técnico, Fernando Santos. Foi um técnico campeão da Euro 2016, mas muito mais no instinto de superação do time do que por qualidade técnica. É claro que ninguém leva uma Eurocopa para casa sem jogar bem, taticamente. Mas a gente sabe que Portugal hoje ela tem um técnico abaixo do nível que tem o time, né? Por exemplo, eu preferiria muito ver mais o Mourinho treinando Portugal, mesmo ultrapassado, em termos ultrapassado, né, porque é um técnico lá de trás, do que o Fernando Santos hoje no time, tá? Não que eu ache o Fernando Santos um péssimo treinador, mas eu acho que por um momento de Copa do Mundo se exige um técnico de mais gabarito e um técnico com mais variedades e pensamentos táticos, o que falta um pouco para Portugal hoje, que além de todos os caras que eu falei, ainda tem no banco algumas peças interessantes. Tem o Dalot, tem o Otávio, que é do Porto, que é um brasileiro naturalizado português de grande qualidade, tem o André Silva da RB Leipzig. Não é um grande time no banco de reservas não, como é a Argentina, por exemplo, mas é um time que tem ali nomes interessantes. Agora indo para o segundo favorito do grupo, né, na visão da galera e na minha visão também, o Uruguai. O Uruguai é um time que chega num processo de renovação com o Diego Alonso no comando, é um treinador que é ex-jogador de futebol. Ele entra no lugar do Oscar Tabares, que encerra uma fase de bom nível no Uruguai, né? Ganhou uma Copa América com o Uruguai, se eu não me engano, fez uma boa Copa do Mundo em 2010, mas assim, não foi um técnico também de outro mundo, como muitos dizem. O Oscar Tabares foi um técnico ok, ele é muito carismático, a galera gosta dele, é um senhorzinho de muleta também, então ele atrai muito desse carisma, mas eu nunca vi também o Uruguai alçando grandes voos, como conseguiu, por exemplo, quando foi bicampeão mundial anos atrás, até porque hoje é muito mais difícil. Mas foi um período legal e que se finalizou, até porque a gente sabe que pro Oscar Tabares, desculpa, tava ficando velho, tá ficando difícil de você comandar um elenco com uma idade avançada como a dele. E agora com o Diego Alonso é um novo time. É uma seleção que chega mais pronta que 2018 e que tem nomes de qualidade no seu elenco e que me inspira uma certa confiança, apesar de muitos desses titulares não estarem atuando com uma boa minutagem nos seus elencos. Começa com o goleiro Rocher do Nacional, que eu não conheço muito, não posso dar muita opinião. Varela do Flamengo, Jimenez da zaga e o Coates, que joga no Sporting, e o Matias Oliveira do Napoli. Já temos 2 jogadores que não estão atuando com grandes minutos, os laterais. No meio de campo, Arrascaeta na direita, Pelistri na esquerda. O Pelistri também não vem atuando com bons minutos no United. E aí o meio de campo que é o ponto forte do time, Bentancur, e principalmente com o Valverde, que tem comido a bola no Real Madrid.
No ataque, Soares do Nacional, que está ali em fim de carreira, mas ainda assim é um dos jogadores aí medalhões do futebol mundial que mais desempenham em alto nível, e o Darwin Núñez do Liverpool, né? O Soares pode alternar com o Cavani. No banco de reservas, o Uruguai tem nomes de qualidade, como Muslera do Galatasaray, que é um goleiro que hoje abre espaço para uma nova geração. Cáceres do Los Angeles Galaxy, que também é um jogador que tem um bom tempo de Uruguaia, né? O Martin Cáceres na zaga. O Matias Vinha, que já foi do Palmeiras, hoje está na Roma. Vecino, que traz um pouco de experiência e pode até ser titular durante a primeira fase ou até mesmo no primeiro jogo pelo Uruguai, atua na Lazio. E o Cavani, que eu já citei, que é um jogador que entra aí para brigar por vaga com o Soares ou entra no lugar do Darwin Núñez, caso em algum momento do jogo se necessite ali de mais experiência e o Darwin Núñez não esteja desempenhando bem. Os convocados não são de grande nível em termos de banco de reserva, tirando esse. Tem o De La Cruz do River, que é um bom jogador. O Canóbio do Atlético Paranaense também pode trazer ali uma diferença no jogo, apesar de não deveria entrar durante a campanha. Maxi Gomes, que é um jogador mais de velocidade ali do Trabzonspor. É um time razoável para bom, tá? É um time que pode incomodar Portugal, mas também pode perder para Gana. E essa é a principal incógnita do grupo H, né? O pior time pode ganhar do melhor time, tranquilamente. E esse é um grande problema. Avançando aqui, nós teremos Coreia do Sul contra... Coreia do Sul na análise, né? Nós vamos analisar agora a Coreia do Sul. É um time que chega com a possível baixa aí do Son. Ele foi convocado, tá entre os convocados, mas já é dúvida para o primeiro jogo, inclusive. E se não for dúvida, né, se jogar, a expectativa é que a equipe tenha como principais jogadores ele e o Min Jae-kim, do Napoli, tem 1,90 de altura. Fecha a zaga com Yong-Gwon Kim, desculpa se eu errar alguma coisa de Coreia porque tá difícil, que tem 1,84 e é do Ulsan Hyundai. Esses são os dois zagueiros. No gol tem o Kim Seong-ju, que não é tão alto, tem 1,87, minha altura, mas para goleiro já não é tão alto. Eu sempre olho muito isso nos times asiáticos. No meio de campo é comandado pelo Wo Yong-jong, do Freiburg, esse é mais conhecido. E na frente, que é o principal ponto ali da Coreia do Sul, que é o Hwang, do Wolverhampton, do Wolves, e o Son do outro lado, do Tottenham. Esse é o principal jogador da Coreia do Sul. Eu não sou um grande conhecedor do futebol sul-coreano, até porque tem muitas peças, 1, 2, 3, 4... acho que 5 do time titular que atuam no continente asiático. Isso é um problema, mas é um time que tem ali um quê ali de que pode dar certo, justamente por ter duas peças que estão atuando em altíssimo nível, que é o Min Jae-kim do Napoli, um excelente zagueiro, chegou para o lugar do Koulibaly do Napoli e assumiu muito bem a posição de zagueiro, e ainda conta com o Son. É um time que pode atuar além desse esquema, né, que é um 4-3-3 com 2 pontas, né, que seriam o Hwang e o Son. Pode jogar também no 4-4-2 com o Son jogando um pouco mais avançado como atacante. E indo para o time de Gana agora, para finalizar, nós teremos, na minha visão, um time que pode dar trabalho. O time de Gana, ele me deu muita decepção quando eu vi que ele não desempenhou bem contra o Brasil, porque no papel é um time muito interessante. Eliminou a Nigéria para chegar na Copa, viveu um auge muito interessante em 2006 e 2010, mas chega com 2 desfalques que são titulares, que seriam titulares na Copa e já não jogam. Então você reduz de 11, né, a força máxima para 9 jogadores de força máxima nessa campanha de Gana no Mundial, que é o Olakot, que está lesionado, e também o Idrissou Baba, que também está lesionado. São 2 jogadores, um é goleiro, né, o Olakot, e o Idrissou Baba é um meia. São 2 jogadores que não atuam nessa Copa do Mundo por já estarem confirmados como lesão. E aí acaba que o time se apoia muito na zaga, né, no Amartey, que atua no Leicester. Tem o Baba Rahman, que já teve outros momentos de maior grandiosidade na Europa, mas hoje atua no Reading, que é da 2ª divisão da Inglaterra. Tem o Lamptey, que atua no Brighton, que também é de qualidade, e o Salisu, que fecha a zaga com o Amartey. No meio de campo, a principal peça do meio de campo ali na volância é o Thomas Partey, que atua no Arsenal, bom jogador. E ainda tem ali uma frente, né, com um atacante, que é um Iñaki Williams, esse é a principal peça de Gana para a Copa do Mundo, e tem 3 jogadores atrás que municiam muito o Iñaki Williams, que devem municiar muito o Iñaki Williams durante os jogos, que são os 2 pontas, né, o Jordan Ayew e o André Ayew, e no meio de campo o Kudus, que é o 2º melhor jogador da equipe, atua no Ajax.
Hoje, para mim, eu coloco a escadinha do grupo assim. Vejo Portugal em primeiro, Uruguai em segundo, Gana em terceiro e Coreia do Sul em quarto. Eu não faço nenhuma bet de longo prazo nesse grupo, por quê? Porque eu vejo tanto a Coreia em primeiro quanto Portugal em quarto. Portugal em quarto é mais difícil, mas eu vejo tanto Coreia do Sul em primeiro quanto Uruguai em último, por exemplo, do grupo. Então eu não consigo entender muito bem se alguém vai assumir realmente favoritismo, se rolará uma surpresa, e as odds elas estão realmente entendendo isso. E como eu acredito um pouco em Gana pelo que eu vi do time, mas eu não consigo acreditar que ele conseguirá passar de fase porque desempenhou muito mal contra o Brasil, eu acabo achando que mesmo o Gana tendo um bom elenco, que há ali uma escada, um desnível entre Portugal e Uruguai, e Gana e um pouco mais abaixo Coreia do Sul. Mas como a Coreia do Sul é uma escola asiática que se supera muito na velocidade, na transição rápida, também é difícil você imaginar que a Coreia do Sul seja o saco de pancadas do grupo, como foi Costa Rica, por exemplo, nessa primeira rodada, como perdeu o Irã, por exemplo. Então acaba ficando difícil da gente pensar realmente no que fazer nesse grupo, por isso que eu preferi mais trazer uma análise fundamentada dos times para vocês, ao invés de trazer apostas que eu nem sei se tem valor para o futuro, beleza? Esse é o fim da nossa série de 8 grupos. Eu peço que vocês continuem acompanhando os palpites dia a dia da Copa do Mundo aqui. E é isso. Bora que amanhã tem grupo G do Brasilzão em campo e o grupo H de Portugal, né? O pessoal fala Portugal em campo, que eu vou torcer também, porque afinal é o nosso país mais próximo em cultura e vale dar uma atenção para essa seleção. Valeu, pessoal. Tamo junto. Abração. Fui!